Olá, eu vos cumprimento na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Feliz, por mais essa oportunidade que Deus nos permite de estarmos aqui, refletindo sobre a palavra de Deus. É importante nós estarmos sempre meditando, que seja um capítulo, 2 por dia, é melhor que nada, Eu falo isso porque eu estava meditando uma média de 20 a 25 e agora estou uma média de 2 a 5. Então eu quero te motivar, que muitas das vezes nós pensamos que é a quantidade, é o número. Na verdade não é, É essa perseverança em continuar, e continuar buscando e querendo oferecer, querendo não, oferecendo, o nosso melhor. O nosso melhor é de acordo com as nossas condições. Então eu te motivo nessa manhã a às vezes nós pensamos, tá pouco, amém. O importante é estarmos fazendo a obra de Deus, é estarmos refletindo, nos levar ao conhecimento de Deus. E louvo a Deus por cada um dos nossos ouvintes, que assim, também tem feito, tirado esse tempo de estar meditando. No nosso último vídeo, nós falamos na questão de que a palavra de Deus, ela se cumpre. Independente do tempo que se passa, ela se cumpre. E nós pegamos um texto ali em que fala de alguém que talvez pensou, acreditou, porque passou-se os anos e talvez não se falava mais sobre aquele assunto. Pensamos, não, Deus esqueceu, então não tem mais importância, talvez por negligência mesmo das lideranças de não estarem falando, olha, não pode esquecer. O fato é que aquelas pessoas, Josué havia dito anteriormente, quem reconstruísse Jericó sofreria, Seria então aquela maldição de que o primeiro filho morreria e depois o segundo, quando as portas forem colocadas. E de fato aconteceu. Passaram-se mais de 400 anos, não sei se não acreditaram ou se deixaram de falar, talvez nem soubessem, ou então, não fala mais, não é mais pecado. E é interessante que nós vimos um período agora, a igreja, quase que nessa situação, não se pode mais falar de pecado. A sensação que se tem é que se eu não falo mais de pecado, então não teremos mais pecado, Mas para Deus nós vimos que não é assim. Ele é fiel na palavra dele. O que é pecado continuará sendo pecado. Se eu deixar de falar, eu estarei cometendo o pecado da omissão. Se eu falo, se nós que temos o dever de falar, falamos, as nossas mãos nós lavamos, limpamos, como lá nós também fizemos um vídeo, falar, conforme falamos, nós apresentamos. Então o dever não quer dizer que se eu não falo, deixou de ser pecado. Se nós não apresentarmos, o pecado deixou de ser pecado. Para Deus não. Para Deus não, mas pode levar muitas pessoas, gerações, ao erro, Quando deixamos de falar, quando deixamos de aplicar, de explicar a palavra de Deus conforme ela é. É interessante também nós estarmos meditando de quem temos ouvido, e nós já falamos sobre isso aqui também, de quem temos ouvido a palavra de Deus. Isso fará uma importância muito grande nas nossas vidas. E hoje o texto que eu quero estar lendo trata de uma pessoa exatamente assim, de alguém que perseverou, que propôs no coração, porque já tinha no seu coração, já era voltado para Deus, Então nós também, além de tudo isso, para perseverar, de quem temos ouvido? E se Deus assim nos permitir, nosso próximo tema eu quero estar falando sobre tempo. Mas hoje vamos estar lendo aqui em Josué, no capítulo 6, aliás 14, a partir do versículo 6 de Josué. Josué, aquele, que tomou posse, que assumiu a liderança após a morte de Moisés e que estava agora com o dever, com a incumbência de conduzir o povo à terra prometida. E ele fez isso muito bem. Fez isso, e a terra, no período em que ele existiu, até os anciões daquela época, a terra prosperou. E aqui, um texto que chamou muita atenção, visto que falamos ali, daquele ocorrido, de que Josué falara que quem reedificasse Jericó aconteceria aquele mal. E agora aqui? E quando falamos de promessa, nós ouvimos tanto, eu determino, eu faço, eu oro, e nós pensamos assim, realmente, vai acontecer. Eu e você temos promessas, temos orações que já fizemos, tal. Tem orações que nós temos acompanhado há mais de 40 anos. Temos. E confiança que Deus fará. Eu tenho promessas, tenho desejo, aliás, de algo que eu já tenho orado há mais de 20 anos. E aí, como esperar? O nosso tempo não é o tempo de Deus. Não é porque eu quero para agora que Deus fará. E não é porque Deus falou que vai ser agora porque eu quero.
Então vamos ler aqui, Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6, diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barnea, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barnea a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Nós precisamos lembrar, foram 12 enviados a espiar a terra. 2 voltaram com respostas boas e 10 não. Maioria não voltaram. E ele diz, conforme o meu coração. Então significa que Caleb já saiu dali de um coração voltado para Deus, que não se engrenava com a multidão, ele não era levado pela voz da multidão. Então ele diz, né? Eu trouxe resposta conforme sentia no meu coração. Mas, versículo 8, meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir quem? Os líderes, aquela maioria? Não. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Versículo 9. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente que a terra que pisou teu pé será tua. Irmãos, Moisés disse a ele, né? Certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente. Promessa, não é? Pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Era o mesmo Deus de Caleb, é o mesmo Deus de Moisés, é o nosso mesmo Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Ele tinha 40 anos quando receber a promessa. Agora ele está com 85 anos. Passaram-se 45 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Continuou confiando, né? E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, em herança. Portanto, Hebron foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje. Porquanto perseverar em seguir o Senhor, Deus de Israel. Essa palavra apareceu, perseverou 3 vezes, né? Ele falou que perseverou, Moisés deu testemunho, e agora Josué. E agora que Josué falando com ele, né? Então nós precisamos aqui entender. Primeiro, de que nós estamos ouvindo falar sobre Jesus, a palavra de Deus, como temos ouvido? Aqui ele diz, né, conforme ele sentiu no coração. Então ele não foi impulsionado pela multidão, engajado com a maioria. Ali tinha mais que a maioria, né? Mas 2 perseverou conforme o coração. Aquela mesma chama de confiar de que Deus faz. Perseverou, trouxe resposta, embora o povo desmotivando, desanimando, dizendo, não, nós vamos morrer. E ele perseverou, se Deus falou que vai conosco, ele vai, é promessa. E aqui passou-se 45 anos e ele continuou perseverando, confiando. Deus prometeu, Deus cumpriu, Deus é fiel na sua palavra, pode passar o tempo que for, Deus é fiel. Quando nós falamos de fidelidade, que Deus tem compromisso com a palavra dele, não é com a nossa. Nós vamos verificar que quando Balaque contrata ali Balaão para amaldiçoar o povo, Deus tinha feito uma promessa a Abraão que abençoaria ele. E Balaque então contrata ali Balaão até intenta, mas Deus diz, não, eu abençoei, abençoado será. Conforme a palavra de quem? De Deus a Abraão. Agora levanta um, levanta outro, vem um, fala isso, vem um, fala outro. Mas a palavra de Deus, ela se confirma. Passa-se o tempo, mas a palavra de Deus, ela há de se confirmar na minha e na sua vida. Se perseverarmos em seguir o Deus dos céus.
Caleb fala, o meu Deus. Moisés fala, o meu Deus. Depois eles dizem, o Deus de Israel, o nosso Deus. É o nosso Deus. É conforme a palavra do nosso Deus. Deus tem compromisso com a palavra dele. É interessante, eu gosto de verificar, né, que muitas vezes nós ouvimos muito, o Deus, já falei isso aqui também, o Deus do Antigo Testamento não é o Deus. Irmãos, se nós não conseguimos ver misericórdia nesse Deus no Antigo Testamento, onde nós vamos ver misericórdia? Onde que nós vamos ver? Se humilhar diante de Deus, se humilha e reconhece, Deus está ali pronto para abençoar, e da mesma forma somos nós. Hoje temos Jesus que intercede por nós, que está ali, que morreu por mim, por você, e temos o Espírito Santo para nos consolar, para tocar no nosso coração e dizer, olha, comovendo, melhore nisso, melhore naquilo. Verifica isso, está aqui, né? Às vezes, nos comovendo, nos falando, e nós estamos aqui acomodados, acreditando, porque deixamos de falar que pecado é pecado, deixou de ser pecado. Aqueles homens que nós falamos anteriormente, que reconstruiu Jericó, provavelmente, quem sabe as lideranças deixou de falar, o sacerdote deixou de falar, de contar a história que Deus sempre falou, conte. Fale para os seus filhos, andando, caminhando, escreve nos umbrais, conta a história, repete a história. Isso, geração após geração. Quem sabe eles pensam assim, já passou tanto tempo, né? Não fala mais, não se fala mais. Então não é mais, não vai acontecer. Deus tem compromisso com a palavra dele. E uma vez que nós servimos a Deus, nós temos compromisso com ele. É mais fácil, né, do que se eu faço compromisso com A, com B, de repente eu não sei nem o que eu tenho que fazer mais. Mas se é com Deus, se é com a palavra de Deus, está aqui. Está tudo aqui nos revelado. Então não pensemos que porque não está mais falando que pecado é pecado, que isso é pecado, que aquilo é pecado, deixou de ser pecado. Não. Não vamos cair nessa situação. Vamos estar fazendo essa autorreflexão diariamente, como o apóstolo Paulo nos ensinou, examina, pois, o homem a si mesmo, examina. Faça uma análise da nossa consciência. Venhamos realmente refletir o que temos falado, o que temos feito, o que temos feito no decorrer desse tempo. Esse tempo de espera, esse tempo que às vezes eu acredito que já ficou no esquecimento, porque passou tanto tempo, ninguém fala mais que é pecado, ok. Então, o tempo vai passando, o que nós temos feito nesse tempo? É uma promessa, não cumpriu, então o que nós vamos fazendo no decorrer desse tempo? Existe, né? Você vê aqui de 40, 45, 80, 85 anos agora, então 45 tempo, um tempo longo, aliás, maior do que a vida dele naquele momento da promessa, mas se cumpriu. E o que ele fez nesse tempo? A Bíblia diz que ele perseverou. E eu e você temos perseverado? Temos continuado nos ensinamentos que recebemos? Conforme a palavra de Deus ou conforme eu quero? Eu não gosto desse ensinamento. Não fala comigo porque eu quero ouvir assim. Amém. E aí, deixa de ser porque eu não quero? Porque eu não acredito? Não deixa. Se é a palavra de Deus, ela há de se cumprir. Ela há de se cumprir. E isso é bom, né? Graças a Deus. Já pensou se Deus fosse como nós? Que mudamos de pensamento, que mudamos de atitude. Que confiança teríamos nele, né? Graças a Deus que é assim. Porque aí sabemos que o nosso Deus é fiel, é justo e é verdadeiro. E isso traz segurança para nós, não é insegurança, pelo contrário, traz segurança, né? De saber que podemos confiar, que Ele fará no tempo dEle, na hora dEle, no momento certo. E se Deus permitir, eu quero estar aqui ainda falando sobre esse tempo, trabalhando sobre esse tempo, porque eu também, né? Tem muita coisa que eu já gostaria de ter recebido, muitas coisas. Não só eu, conheço muitas pessoas também que da mesma forma têm orado, acreditado. Mas vamos continuar perseverando. Perseverando, essa palavra, né? O próprio Caleb fala, olha, eu perseverei. Depois vem Moisés e fala, né, que ele perseveraste. E Josué termina dizendo, porque perseverara, recebeu a promessa. Porque perseverou 45 anos depois. E nós estamos aqui, né? Eu determino, eu quero, né? Eu também quero determinar e acontecer no outro dia. E se não acontecer? E se, como Jesus sempre, nas suas parábolas, fala, e tardando o Senhor, e tardando o noivo, o que fizemos nesse tempo em que tardou
Eu gosto muito de meditar Saul, né? Saul é o exemplo mais claro para nós desse tardar e nós queremos tomar as decisões. A Bíblia diz que Samuel falou: olha, Saul, você espera ali 7 dias, porque eu vou chegar para oferecer o sacrifício. E o povo foi embora, irmãos. Quem é que não fica angustiado, vendo que está tudo passando da hora e eu posso fazer, eu vou lá, eu tomo. Mas qual era a ordem? Esperar. E a Bíblia diz que Samuel atrasou. Interessante que Jesus vai falar isso, e tardando o noivo, e tardando o Senhor. O que cada um fez? Aqueles que receberam 5 talentos, regrandeou mais 5. Aquele que recebeu 2, mais 2. E o que recebeu 1? Nenhum. Ah, o Senhor recolhe onde não plantou, o Senhor é isso, o Senhor é nervoso, o Senhor... Mas não fez, e tardando, né? E quando chega e vai receber, quer, né? A prestação de contas. E o que fizemos? Nesse tempo, esse tempo, vamos perseverar em buscar, em seguir, em conhecer mais e mais. Quanto mais nós conhecemos, mais percebemos que precisamos conhecer ainda mais, né? Então, meu forte abraço a todos os nossos ouvintes. Que Deus nos abençoe, que nos dê força para perseverar em seguir e confiar e acreditar que o nosso Deus é fiel. Ele é fiel, independente das circunstâncias. Meu forte abraço em nome do Senhor Jesus.